Boa noite a todos, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Que nessa noite nós possamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor, em espírito e em verdade. Que nós possamos colocar no altar do Senhor as nossas vidas, mas colocarmos verdadeiramente, não termos medo de nos entregar, de nos prostrarmos aos pés do Senhor. Então, que nesse cântico você possa estar louvando ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis
Seja dado ao nosso Deus. Sabemos que estamos hoje, nessa noite, vivos, porque pela misericórdia do Senhor, né? Porque se não fosse a misericórdia dele, não seríamos nada. Então, que nós possamos agradecer por estarmos vivos, por termos alimento, por poder estar participando deste culto nessa noite. nós possamos continuar glorificando a este Deus que é único, digno de toda honra, de toda glória, é único, digno da nossa atenção, de tudo aquilo que nós possamos dar para Ele. Então, que nessa noite você possa continuar com esse último louvor, adorando a Ele. Digno de receber a honra
é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Que nós possamos consagrar sempre as nossas vidas ao nosso Deus. Vamos ouvir a palavra agora. Oi, boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre os vossos corações. É sempre uma grande alegria podermos anunciar o nome de Jesus. Apesar dos dias serem maus, serem difíceis, mas é sempre uma honra, né, poder estar unidos no corpo de Cristo. Então quero, antes de mais nada, glorificar o nome do Senhor e agradecer a cada um dos irmãos que estão aí e pedir para que Deus possa abençoar cada dia mais a sua vida, dando sabedoria, dando paz, dando alegria, né? Colocando no seu coração os frutos do Espírito, para que você possa adorar esse Deus. Amém? Então nós vamos... Da palavra de Deus, nós temos uma caminhada aqui. O microfone está falhando, mas a gente vai resolver, né? Nós temos dado uma caminhadazinha aqui no livro de Romanos. Eu quero convidar os amados irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 14.
Muito bem. Desculpe, irmãos, eu tive que pegar uma informação aqui. Romanos capítulo 14, versos de 1 a 12. Romanos capítulo 14, versos de 1 a 12. Então, você que está aí na sua casa, você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar juntamente comigo a leitura. A palavra do Senhor, nesse texto de Romanos, diz assim: aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? E para o seu senhor, é para o seu senhor que ele está de pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive para nós apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver. Para quê? Para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? Por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, estamos aqui na Tua presença, ó Deus, e queremos agradecer pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que está sobre as nossas vidas. Eu quero nesse momento, ó Deus, rogar as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor, que essa igreja, cada dia que se reunir, Senhor, que possa reunir-se para Te adorar. Deus, nós sabemos que nós somos limitados, nós somos fracos, como a Tua própria palavra nos diz aqui nesse texto. Mas nós sabemos que nós vivemos para o Senhor. Nós somos sustentados pelo Senhor. E é pelo Senhor, Deus, que nós queremos ser guardados. Deus, que essa noite, ó Deus, a Tua palavra ela possa nos libertar dos nossos preconceitos, dos nossos pensamentos, até muitas vezes débeis, mas que nós possamos colocar a nossa vida no Senhor, Pai, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, é aquele que nos dá o verdadeiro direcionamento. Portanto, Deus, eu peço que nesse momento o Teu Espírito esteja com cada um dos meus irmãos, e também, ó Deus, que esse mesmo Espírito esteja no meu coração, me usando, Senhor, para falar acerca da Tua palavra, Senhor. Eu peço a Deus que eu venha diminuir nesse momento,
mas que o Teu Espírito venha crescer em minha vida, Senhor, para que eu possa falar daquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Pai, eu te peço, no nome de Jesus, faz segundo a Tua vontade e o Teu querer. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é completa. E ela trata de coisa que muitas vezes nós não queremos tratar, né? E esse texto, ele vem tratar de algo muito interessante para a vida do ser humano, para a vida do cristão, né? Paulo, ele vem crescendo no seu ensino, né? E no capítulo 12 ele fala a respeito da nossa vida com Deus, naquilo que nós podemos fazer para Deus, no amor que nós devemos ter no Senhor para com os outros. No capítulo 13 ele vai falar da submissão às autoridades e também do amor ao próximo, principalmente nesse período em que o fim dos tempos se aproximam, em que nós devemos santificar cada dia mais a nossa vida no Senhor. E aí agora no versículo 14, ele vem falar um pouquinho a respeito dessa questão do fraco e do forte. Então um temazinho para nós pensarmos nessa noite está relacionado a acolher uns aos outros. Porque veja que Paulo fala de fracos e de fortes. Quem é melhor, o fraco ou o forte? Você vai dizer assim, o melhor é o forte, né? Porque o forte sempre vence, né? Nós temos essa convicção e nós somos ensinados a isso. O fraco ou forte sempre vence, o fraco, ele fica pelo meio do caminho. Mas, no entanto, irmãos, quando nós vamos olhar para o texto, nós podemos observar que, diante de Deus, ambos são iguais. Ambos são acolhidos por Deus, porque Deus ama a todos. Amém? Deus ama a todos. Isso tem que estar dentro do nosso coração, irmãos. Deus nos ama assim, da maneira que nós somos. Então, o que Deus quer é que nós possamos acolher uns aos outros. Nós sabemos que diferenças, elas sempre vão existir, né? Elas estão aí, nós somos sim diferentes uns dos outros, na nossa maneira de pensar. Mas uma coisa, nós temos que ter certeza que Deus, Ele nos ama. E porque Ele nos ama, né, Ele nos acolhe, Ele nos guarda. E como eu falei, Ele nos ama assim mesmo como nós somos. Né? Então não é nossa responsabilidade decidir quais são os requisitos que nós queremos das pessoas para que nós tenhamos comunhão com elas. Não. Não cabe a nós, irmãos. Paulo está falando que nós temos que aceitar. Veja no versículo 1 aí. Aceite o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. O que você pensa sobre uma pessoa, né, que é fraco na fé? Talvez você diga, essa pessoa não pode caminhar comigo porque eu tenho mais conhecimento do que ela. Essa pessoa, ela nunca vai crescer porque ela é muito fraca, ela é muito desprezível, ela não tem entendimento. Mas o conselho que Paulo nos dá aqui, nesse primeiro versículo, é que nós precisamos acolher essas pessoas. Nós precisamos aceitar, nós precisamos caminhar com ela, nós precisamos estar junto com ela para que ela possa se sentir bem. Esse é o ponto. Mas às vezes as pessoas não estão dispostas a fazer isso.
Elas querem se relacionar com quem é melhor ou então do mesmo nível que ela. E eu pergunto, será que é isso realmente que a palavra de Deus nos ensina, irmãos? A convivência entre os cristãos, elas devem se dar baseada no amor de Cristo. Nós estamos aqui porque Deus nos acolheu, porque Deus nos ama, porque Deus nos chamou. Não cabe a nós estar colocando assuntos que vá nos separar. Ele diz, não devemos discutir assuntos controvertidos. Nós podemos pensar nesses assuntos controvertidos, né? Que assuntos são esses? Irmãos, no contexto do livro de Romanos, né, ele estava muito relacionado à questão cultural, né? Ele diz aqui, ó, versículo 2, um crê que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. O que é que isso tem a ver com os nossos dias hoje, como cristão? O que é que você pode pensar nessa questão? Existem pessoas, né, que não comem determinados alimentos, porque na Bíblia diz que não se pode comer. E aí, o que é que nós vamos fazer com essa pessoa? Nós vamos discutir com ela? Nós vamos brigar com ela? Era o que acontecia lá entre os cristãos daquela época, porque alguns seguiam ainda os parâmetros estabelecidos lá na lei, quando Deus condenava alguns tipos de animais, que as pessoas não poderiam comer. Tem lá em Levítico, se você for olhar lá, tem uma série de animais, uma série de peixes, algumas coisas que os homens ou as pessoas não poderiam comer. E aí alguns levavam isso para a sua fé, para a sua crença. Mas o que isso realmente tem a ver, irmãos? Nós vamos brigar por isso, se fulano não quer comer um tipo de carne ou um tipo de alimento? Não, não cabe a nós fazer isso, né? Ele diz no versículo 3, aqueles que comem de tudo não devem desprezar os que não comem, e aquele que não come de tudo também não deve condenar os que comem. Veja o conselho de Paulo aqui, né? Ele coloca todos os dois no mesmo nível, certo? Perceba isso, o nível é igual. Se você não come, você que come, não despreze. Mas você que come, também não despreze o outro. Porque isso não vai te fazer mais ou menos crente, digamos assim. Eu vou usar esse linguajar, né? Mais ou menos crente, não. Eu achei uma frase aqui no livro, né, do Lutero, ou do Agostinho. Ele diz o seguinte, Agostinho, ele expressa essa questão da seguinte forma, ele diz o seguinte, ser cristão, acolher uns aos outros, nas coisas essenciais, nós devemos ser unidos, nós devemos viver em união. Nas coisas não essenciais, nós temos liberdade. E em todas as coisas, caridade. Eu achei interessante essa frase, né? Nas coisas essenciais, nós devemos estar unidos. O que é essencial? Nós amarmos a Deus. Amém? O que é essencial? Nós acolhermos o nosso próximo. Nós amarmos o nosso próximo. Nas coisas não essenciais, nós devemos ter liberdade. Tem coisas, irmão, que nós precisamos dar liberdade ao irmão, né? Deixar ele ter a liberdade para fazer, lógico, que não seja pecado, né? E ele diz, em todas as coisas, caridade. Esse termo caridade, não se trata a questão da caridade que nós fazemos de ajudar, mas ele fala
a respeito do amor que nós devemos ter uns pelos outros, né? Isso é caridade. Então, ele diz, em todas as coisas, amor. Quando você ama, né, o Isamitiba tem uma frase que diz assim, quem ama, cuida. Né? Se você ama alguém, você cuida daquela pessoa. Muitas vezes, a pessoa até despreza os seus cuidados, mas você cuida. Por quê? Porque ama. Né? Então, o amor, ele faz com que nós tenhamos ou abracemos essa causa, né? Então, quando nós vemos muitas vezes os cristãos separados uns dos outros por causa de coisas irrelevantes, como outro dia eu vi alguém pregando e disse que não respeita as outras religiões, que não respeita as outras igrejas, porque estão tudo errado, só ele que está certo. Então eu vejo que falta conhecimento, falta entendimento da palavra de Deus, irmãos. Nós temos que ter amor, né? O amor, ele permanece. O amor, ele nunca acaba, segundo Paulo fala lá em Coríntios 13, né? E é isso que nós devemos sentir uns pelos outros. Nós não podemos estar rotulando as pessoas ou condenando as pessoas por alguns motivos, algumas coisas que são irrelevantes diante da palavra de Deus. Paulo condenou Pedro por causa disso, né? Porque quando Pedro foi enviado a pregar para os gentios, certa feita, quando os judeus vieram, ele não queria estar com os gentios, porque ele achava aquilo impróprio. E Paulo foi lá e disse, você não deve fazer isso. Deus te enviou a eles. Né? Paulo chama a atenção de Pedro. Então os mais fracos não devem condenar os mais fortes. Nem os mais fortes desprezar os mais fracos. Queridos, nós somos corpo de Cristo. Né? Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos aqueles que Deus escolheu, que Deus chamou. Fracos ou fortes, nós pertencemos ao Senhor. Aleluia. Né? Essa é a verdade. Então nós não podemos desprezar aquilo que Deus tem nos dado. Né? E Paulo, ele é bem franco quando ele diz, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então, o aceitar de Deus é superior ao nosso pensamento, muitas vezes ao nosso entendimento. Não podemos, irmãos, desprezar e nem julgar ou condenar os outros, porque essa não deve ser a nossa missão. Nós devemos acolher. Amém? No versículo 4, ele diz que Deus é quem sustenta. Observe aí, irmãos, o que diz o versículo 4, por favor. Quem é você para julgar o servo alheio? Nós somos servos de quem? Nós somos servos de quem? Nós somos servos do Senhor. Amém? Você pode dizer um amém aí na sua casa? Nós somos servos do Senhor, né? E é isso que Paulo está dizendo. É para o Senhor que ele está em pé ou cai. Ou então, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Irmãos, nós somos sustentados pelo nosso Deus. Né? Às vezes, nós olhamos para pessoas tão frágeis. Às vezes, nós olhamos para uma pessoa com uma enfermidade grave, né? E nós olhamos para aquela pessoa e a gente não entende por que aquela pessoa
ainda se mantém de pé, ainda se mantém forte. Mas é porque aquela pessoa é sustentada através da mão do Senhor. Ela se acha até fraca. Nós a achamos fraca. Estou falando fraca porque estou ligando a pessoa, né? Então, mas como pode isso? Mas é Deus que está ali por trás, é Deus que está sustentando. E eu vi uma cena muito legal ontem, uma jovem, né? Ela é limitada nos seus movimentos dos braços, mas ela escreve com os pés. E ela agora está cantando, e ela cantou um louvor, e eu achei aquilo tão maravilhoso. Porque ela é uma jovem, que eu creio que ela é sustentada pelo Senhor. Quantas pessoas estão nessa situação, irmãos? E muitas vezes nós olhamos e não compreendemos, mas é porque a situação é essa, né? É o que Paulo está dizendo aqui, né? Se é para o Senhor que ela está em pé ou cai, né? E ficará em pé porque o Senhor é capaz de sustentar. Eu e você, nós somos fortes, porque o Senhor nos faz forte. Eu e você, nós podemos ser fracos, mas ainda assim o Senhor nos sustenta. Ainda assim o Senhor nos segura. Ainda assim o Senhor nos guarda, né? Então nós não podemos ser juízes para julgar as pessoas. Ah, fulano é isso, ciclano é isso. Não, nós temos que eliminar isso do nosso coração, queridos. Porque nós não somos Deus. Só Ele é quem julga, né? Nós não podemos julgar o servo do Senhor, porque é Ele que julga, é Ele que a cada dia dá o discernimento, né? É Ele que cada dia faz com que o cristão ele possa compreender o seu chamado, o seu papel, aquilo que Deus o chamou para fazer. É o Senhor que dá esse verdadeiro direcionamento, né? Então nós não podemos julgar, nós temos que fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, quando nós nos empenhamos em julgar as pessoas, nós deixamos de fazer a obra de Deus. Nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Então nós temos que nos ocupar em fazer a vontade de Deus, em buscar o ensinamento da palavra de Deus. E aí Deus ele vai sustentar a nós e aqueles que são frágeis na fé. Amém? No versículo 5, ele fala a respeito do senhorio de Jesus. Ele é Senhor. Me acompanha aí no versículo 5, por favor. Ele diz assim: há quem considere um dia mais sagrado que o outro, e há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim faz. E aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, ele está exaltando, né, o senhorio de Jesus. E Deus, né, o próprio Cristo, ele fez questão de falar isso, né? Ele usa nesse versículo essa palavra algumas vezes. Veja que no versículo 9 ele vai dizer, né? Por essa razão Cristo morreu e voltou a viver para ser o quê? Para ser Senhor. Né? Para ser Senhor. Então, veja que está escrito várias vezes Senhor. Né? Aquele que acha que tem um dia para o Senhor, né? Aquele que come para o Senhor, né? Aquele que se abstém para o Senhor, né? Aquele que vive para o Senhor, aquele que morre para o Senhor.
Então veja que tudo está ligado a quem? Ao Senhor. O Senhor é soberano. Hoje é dia de louvar o Senhor? Aleluia. Amém. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que a quarta-feira nós louvamos ao Senhor. Poderia o culto ser na quinta? Sim, né? Nós participávamos de uma igreja que o culto era na quinta-feira. Tem diferença o dia? Não. O que difere é a reunião, é o culto, né? É o que nós oferecemos. O dia, né? Não importa. Mas o que importa é como o nosso coração está diante do Senhor nesse dia. Nós separamos a quarta para nós termos o nosso culto, né? É uma coisa de quem? É um parâmetro da igreja. Certo? Algumas igrejas têm cultos mais de uma vez na semana. É um parâmetro da igreja, né? Não tem problema essa questão. A questão é como está o senhorio de Deus na nossa vida. Como Deus está trabalhando no nosso coração em relação a isso. Certo? Nós temos que ser obedientes às autoridades? Sim, né? Nós temos que cultuar Deus? Sim, né? Então, temos que ver o estabelecimento que foi feito pela igreja? Sim, né? Mas o dia em si não tem tanta importância. Certo? Paulo quer dizer que o que é importante é o senhorio de Deus na nossa vida. Como está isso no seu coração? Deus tem sido realmente Senhor? Deus tem tomado o verdadeiro lugar que Ele deve tomar na sua vida? Isso é o que é importante, queridos, né? Isso é o que é mais relevante para nós. Certo? É como nós temos deixado o Senhor ser Senhor na nossa vida. Tem um texto, né? Lá de Pedro, de João, eu quero ler esse texto com vocês. João capítulo 21. Eu achei bem interessante. Capítulo 21. Eu vou ler só a partir do verso 19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia. E perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, enquanto a ele, que está falando de Pedro, né? Ou de João, respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Até aí. Veja que a questão que Pedro levantou, né? Querendo talvez menosprezar João, porque Jesus amava realmente João, né? Senhor, quem vai te trair? Jesus não disse. Senhor, e quanto a esse? Olha, se eu quiser, ele pode ficar vivo até que eu volte. Mas eu digo uma coisa para você: não se preocupe com ele. Eu que estou cuidando dele. Quando você siga-me, venha fazer a minha vontade. É isso que Deus está falando para nós, queridos. Você não precisa estar se importando com a vida do outro. Venha fazer a minha vontade. Venha fazer aquilo que eu chamei. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. É isso que é importante. O resto não importa. Entenda que eu sou o Senhor. Só isso.
Então não importa, né? Aí as pessoas às vezes ficam discutindo, né? Existe uma discussão muito ampla a respeito qual o dia de cultuar o Senhor, é o domingo, é o sábado, né? Alguns já se depararam com essa situação, né? Sempre acontece essa discussão. Queridos, o dia não importa, né? O que importa é você adorar o Senhor, é você pertencer ao Senhor, é você glorificar o Senhor, é você seguir ao Senhor. É isso que importa, certo? Então não adianta a gente querer entrar nessa discussão, nesses méritos que vão apenas nos afastar. Temos que seguir, que servir o Senhor, né? Temos que fazer a vontade de Deus, né? Então, aquilo que é essencial deve ocupar a nossa mente, né? Mas aquilo que é controverso, nós temos que deixar um pouquinho de lado, irmãos, porque não edifica, né? O que importa é seguir, é servir, é fazer a vontade de Deus. E por último, ele fala aí do versículos 10 e 12, ele fala uma coisa bem interessante, né? Portanto, vocês, ou você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Às vezes nós gostamos de desprezar as pessoas. Isso não era para acontecer na igreja, viu, irmãos? Não era. Mas infelizmente acontece. E hoje eu quero falar para você. Isso não é para acontecer no nosso meio. Se por acaso acontece, nós temos que corrigir. Certo? Nós não devemos. Mas fulano não tem o mesmo nível que eu. Você não pode julgar. Ele diz aqui, olha, portanto você que julga, por que você julga o seu irmão? Às vezes, quem julga, quem é? É aquela pessoa que se acha um pouco superior, não é não? Mas às vezes, os fracos também julgam, né? Porque acha aquela pessoa soberba. Ele diz, e por que despreza o seu irmão? O fraco julga e o soberbo despreza. Estão certo? Todos dois errados, né? Que eu disse no início. Todos os dois estão errados. Por quê? Porque nem eu sou juiz, nem posso desprezar. Eu tenho que servir. Por quê? Ele diz mais, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. E aí eu gosto muito dessa parte, né? Que um dia nós vamos estar diante do Senhor, assim como eu estou diante dos irmãos aqui, né? Tem o pessoal aqui que me ajuda aqui com louvor, né? Um dia nós vamos estar assim com o Senhor. E nós vamos fazer o quê? Prestar contas com o Senhor. Cada atitude nossa vai estar lá escrita onde? No livro da vida. Tudo que nós fizemos. E aí ele diz, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestaremos conta de si mesmo a Deus. Às vezes nós inventamos algumas desculpas, né, para justificar um ato errado nosso. Mas nesse dia aqui, irmãos, isso não vai acontecer. Nós não vamos poder dar desculpas. Nós não vamos poder criar casos, não. Ele vai só apenas dizer, olha, você fez isso, você conhecia, você sabia da minha palavra, você ouviu meus ensinamentos, né? E você sabia que essa atitude não estava correta. Mas deixa eu dizer uma coisa que vai te alegrar, né?
Nós não vamos passar diante de Deus para Ele condenar por causa dos nossos pecados, não, porque isso aí Ele já pagou, né? Ele já pagou os nossos pecados. Esse aqui não é um julgamento de condenação, não. É um julgamento de galardão, de recompensa. Aleluia, né, irmãos? Alguns agora se animaram, né? Mas, irmãos, quando nós fazemos uma coisa errada e alguém descobre, qual é o sentimento que vem no nosso coração? Eu posso pensar em dois. Primeiro, de vergonha. Não é não? Segundo, de culpa. Porque eu sei o que é certo e fiz errado. Eu sou culpado. Mas eu me envergonho porque eu poderia ter feito diferente. Irmãos, e isso vai acontecer com todos nós. Todos nós. Dessa maneira como cristãos. Né? Aqueles que não são cristãos é outro julgamento, é outro tribunal. Diferente. Mas eu estou falando para os cristãos. Eu estou falando para a igreja do Senhor. Paulo estava falando para a igreja do Senhor. Esse é o contexto. Né? Um dia todos nós vamos estar diante do Senhor. E nesse dia, queridos, é onde vão ser julgadas essas coisas. Você que era forte, você desprezou o fraco. Ou você que era fraco, você julgou o forte. E aí isso vai ser colocado diante do Senhor. E aí? Esse é o momento de nós consertarmos algumas condutas que ainda estão erradas nas nossas vidas. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela tem esse poder, ela tem essa autoridade de corrigir. Né? Como que eu tenho agido diante dos meus irmãos? Como tem sido os nossos relacionamentos? Que é esse tema que Paulo vem tratar aqui desde o capítulo 12. Muitas vezes nós temos sido falhos. Mas, irmãos, a Bíblia compara a igreja ao corpo de Cristo. O corpo, ele tem que estar ajustado. Né? O corpo, ele tem que estar alinhado para que ele esteja bem. Quando Jesus usa aquela metáfora lá da videira, lá em João 15, né? Ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. E nós somos o quê? Nós somos os ramos, os galhos. Todos os galhos precisam ser limpos, podados. Para fazer o quê? Para dar frutos. E como é que esses galhos são limpos? Né? Olhando para a árvore, né, ele limpa através da tesoura, né? Daquela tesoura de poda. Mas nós, como galhos, nós somos limpos através da palavra. É a palavra que nos poda, né? A palavra que corta aqueles excessos, é a palavra que nos faz frutificar. E nós temos que deixar a palavra fazer isso no nosso coração. Então, se você ainda não tem deixado, esse é o momento para você deixar. Deixar que a palavra de Deus trate o seu coração, limpe o seu coração, tire as impurezas do teu coração para que você possa dar os frutos. Para que no dia que que nós, né, estivermos diante do tribunal de Deus, nós possamos dizer, sim, Senhor, eu fiz isso, mas eu me arrependi. Eu pedi perdão. E quando nós pedimos perdão, Deus perdoa. Queridos, a nossa responsabilidade como igreja, como cristão, é de acolher uns aos outros.
Nós vamos concordar em tudo? Não. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Eu estava lendo um texto que está aqui nesse livro, né, de uma ilustração de dois grandes homens de Deus, que era Charles Spurgeon e Joseph Park, né? Um foi pregar na igreja do outro e eles discutiram. Dois homens de Deus, né? Porque um descobriu que o outro fazia alguma coisa que ele não concordava. Não vou dizer aqui para vocês não, que é para escandalizar, né? E aí, né? Quando você coloca na balança, quem é que está errado? Um fazia uma coisa que o outro não aprovou. E o outro fazia também uma coisa que o outro não aprovava. E aí? Quem está errado? Os dois. Né? Os dois. Porque eles foram criar caso por conta disso. Né? Não estou julgando aqui o mérito da questão, mas eles estavam errados porque foram discutir por assuntos desnecessários. Certo? Como cristãos. Né? Se eu sei que alguém está fazendo algo que não é louvável para Deus, o que nós temos que fazer? Fazer com que essa pessoa perceba, diante da palavra de Deus, que esses atos estão errados. E é digno de correção. Né? E Deus, Ele repreende sempre com amor. Né? Quando nós vamos exortar, nós temos que exortar com amor. Né? Porque é isso que acolhe. Né? Isso é que acolhe. Às vezes, quando a exortação ela é uma exortação sem sabedoria, ela expele. Mas a igreja, o povo de Deus, né, o Senhor Jesus, Ele nos acolhe. Nossa responsabilidade, irmãos, é acolher. Não estou dizendo que nós vamos acolher pecado, não, nós vamos acolher pessoas. E quando nós acolhemos pessoas, certamente essas pessoas elas podem sim abandonar o pecado. Amém? Então esse é o recado de Deus para a nossa vida nessa noite. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou orar e depois eu quero que você fique aí, que eu tenho um aviso bem importante para dar para você, certo? E é necessário que todos escutem, tá bom? Mas antes eu vou orar. Pai, eu quero agradecer mais uma vez ao Senhor por esse dia tão especial. Esse dia que o Senhor nos deu para que nós possamos estar na Tua presença. Pai, eu quero também agradecer pela Tua palavra, Senhor. Essa palavra que é viva, que é verdadeira e que nos orienta a viver em paz com o Senhor. Pai, mas que essa paz ela possa ser estendida a todos os nossos irmãos. E como igreja, Senhor, que nós possamos viver sobre o direcionamento da Tua palavra, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abençoe o Teu povo e que o Senhor continue a cuidar desses irmãos, dessa igreja que o Senhor instalou nesse lugar. Eu peço tudo isso no nome precioso que é o nome de Jesus. Amém.